Queridos amigos, um bom dia a todos, né? Aqueles que estão aqui presentes, né? Vencendo aí o frio, aí a chuva dessa madrugada. Mas agora há pouco eu estava até comentando aqui que eu não sei aonde eu li ou ouvi, que a fé costuma arrefecer, aliás, que o frio costuma arrefecer a fé. Não podemos deixar, né, que isso aconteça. Bom, muito bem, gente. Mais uma vez aqui conosco, né? Vindo também de uma cidade que choveu muito, fria, Petrópolis, né? Levantou cedo, pegou a estrada e aqui está conosco. Sempre a nossa gratidão imensa, que ela sempre aceitando nossos convites, né? Com muita alegria, para vir aqui a Teresópolis, trazer os seus conhecimentos, claro, à luz sempre da doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. Então, nossa gratidão mais uma vez, aqui a Eni, né, por estar aqui conosco nesta manhã. Olha, nós temos aí as inscrições abertas para o antigo GED, que mudou o nome, agora é Momentos com Jesus. E esse evento antes era realizado lá na FESO, né, lá na Faculdade de Medicina. E isso antes da pandemia. E quando veio a pandemia, tivemos que aí readaptar esse não é um congresso, é um dia de estudo com temas, sendo central o tema, não é? Foi assim, a coordenação achou melhor, por bem, devido inclusive à dificuldade de conseguir ali o espaço da Faculdade de Medicina, que também mudou a sua rotina, né? A instituição, enfim. E aí nós dividimos em polos. Então, aqui em Teresópolis serão 3 polos. Aqui, né, o SEAC, temos aí hoje, entrando esse ano, o Nosso Lar e o de Olinda Amorim. No Rio de Janeiro temos Campo Grande, Vila Isabel, tem Barra da Tijuca, tem vários polos. Então, é tudo coordenado para o mesmo dia, o mesmo tema. Né? E as inscrições estão abertas, inscritas, vai lá, ele colocou ali, ó, pela internet, e também, se quem não quiser, é só chegar ali e se inscrever, tá? Com a diária ali. Tem um livro ali, a inscrição é R$15, é uma taxa mínima, porque a gente tem algumas despesas, que a gente distribui aí alguma coisa e tal, enfim. Mas o evento é dia 17 de setembro, na parte da manhã, com um intervalo de 2 horas e retornando de meio-dia às 2 até o encerramento às 18 horas. Né? O tema na parte da manhã é que é a verdade. A parte da tarde, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. É um estudo com aprofundamento, pesquisa, realmente, para quem quer buscar um conhecimento mais largo a respeito, né, do assunto, é só se inscrever e estar aqui conosco nesse dia. Então, as inscrições já estão aí, abertas. Esperamos aí que todos possam participar. Muito bem. Hoje, então, nós vamos ler aqui uma mensagem, como já é costume nosso, abrir uma página da obra Minuto de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino, para a nossa reflexão inicial. Mantenha a amizade de seus amigos. Saiba retribuir com gratidão os benefícios que recebe. Não seja ingrato. Se de alguém recebeu benefícios, não esqueça, não expulse da roda de sua amizade. Não fira seus amigos, não magoe aqueles que muitas vezes se sacrificaram para dar-lhe momentos de alegria. Não negue seu carinho àqueles que não negue seu carinho àqueles que se desvelaram para proporcionar-lhe felicidade. Então, esperamos sempre termos amigos, né? Então, temos que ser nós bons amigos. Bom, minha gente, então os avisos são esses, né? E agora vamos fazer a nossa prece inicial, como sempre, né? Evocando a figura
meiga do nosso Mestre Jesus. Aqui encontram-se os seus mensageiros, trabalhadores, com certeza, que já venceram essa etapa de experiências ainda expiatórias, como ainda nós necessitamos. E assim já conquistaram essa condição de nos amar, independentemente de como somos ainda, de como estamos na realidade. Que à medida que avançarmos em conhecimento e principalmente na prática dos ensinamentos de Jesus, com certeza estaremos nos tornando espíritos mais iluminados e, consequentemente, mais felizes. Assim que nesta manhã, mais uma vez, possamos beber nesta fonte inesgotável de consolo, de esclarecimento e que nos fortalece também a mensagem espírita, a nossa fé e a nossa coragem de enfrentar os nossos desafios tão importantes para cada um de nós. E é por isso que aqui estamos, nós encarnados, e com certeza aqui se aglomeram muitos irmãos nossos, igualmente necessitados da palavra libertadora que a doutrina tem e consoladora. Assim, com certeza, a nossa querida irmã Eni, como sempre, será inspirada pelos protetores amigos a trazer sempre aquela mensagem que todos nós precisamos de ouvir. Assim, sob as bênçãos de Jesus, da assistência amiga, espiritual, dos mentores desta casa e de Deus, nosso Pai Criador, vamos dar iniciado o nosso estudo, a nossa palestra desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. E assim, vou passar aqui a palavra, né? Acho que a maioria já conhece a nossa querida Eni. Então, aí não. Vamos não, aí nós temos. Bom dia a todos. Eu acho que tá bom o volume, tá? Inicialmente, agradeço o convite, a oportunidade do trabalho. E aproveitando a mensagem do Pastorino, que fala sobre gratidão. Gratidão, ela representa, no comportamento humano, um nível de evolução emocional e espiritual. Porque se nós formos pensar, nós temos muito mais a agradecer do que pedir. E nessa manhã fria, que eu gosto particularmente bastante do frio, e se vocês acham que aqui está frio, Petrópolis está bem mais frio do que aqui. É engraçado que o Juarez falou que o frio, né, pode, de alguma forma, esfriar um pouquinho a nossa fé, mas engraçado que em mim ele me dá um ânimo imenso. Eu adoro acordar de manhã que esteja frio. Me dá ânimo para trabalhar, me dá ânimo para fazer tudo. Talvez até porque eu não sinta tanto frio assim. Bem que eu estou bem agasalhada, mas de qualquer forma eu não sinto tanto frio assim. Esse friozinho é muito bem-vindo. Enfim, que a gente possa agradecer o frio também, porque o frio faz parte do ciclo, né? Tem que ter o calor para quem gosta e para renovar a natureza também. E tem que ter os momentos de frio também para quem gosta e para renovar a natureza. Então, a vida é esse ciclo, né? A gente ainda vive numa dimensão que é uma dimensão dualista. Mas dias virão que essa dualidade vai ser completamente encerrada do nosso ciclo evolutivo. O tema dessa manhã está embasado em Mateus, capítulos 21 a 29. Eu gosto muito de falar do Evangelho. Eu gosto e preciso. Falar de Jesus é sempre uma alegria muito grande, renova as nossas forças, fortalece as baterias da nossa fé, da nossa esperança. E é o que nós precisamos para enfrentar esses momentos que nós estamos vivendo aqui na Terra.
Porque se a nossa fé não for forte mesmo, de verdade, nós não vamos suportar os momentos que nós teremos que viver aqui na Terra. Não estou profetizando nenhuma desgraça, eu estou falando de uma realidade. A gente começa a ver a realidade do nosso planeta pelas próprias intempéries da natureza que nós estamos vivendo. Dias de profundo calor, Petrópolis, quinta-feira, estava um inferno de quente. No dia seguinte, um frio. Aí a gente fica dando desculpas, fenômeno El Niño, não sei o quê. Isso significa destruição do homem em relação à natureza. Ele está destruindo a natureza. Nós já sabemos que nós saímos do efeito estufa, estamos no efeito fervura, e que agora não há caminho de retorno. Muito me entristece pensar nisso todos os dias. Esse planeta que foi feito com tanto amor por nosso Senhor Jesus Cristo, que é um dos governadores do planeta Terra, e, portanto, pelos outros e por todos os seus trabalhadores. E nós, pela nossa ganância, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, nós estamos destruindo. Como se nós pudéssemos futuramente nos abastecermos de dinheiro, de poder, de ganância. Então, é uma tristeza. Mas, ao mesmo tempo, é um instrumento, é uma ferramenta de trabalho. Eu acredito fielmente que cabe a nós termos uma postura de responsabilidade diante do planeta, de preservarmos ao máximo que nós pudermos. Mesmo que a gente fale assim, ou pense, mas o meu trabalho é irrelevante em função da destruição que já foi instalada. Não importa isso. O que importa é que a gente tem que fazer a nossa parte. Melhorar os nossos hábitos de todas as maneiras. Hábitos alimentares, hábitos de pensamentos, hábitos de consumo. Somos consumidores. E começarmos a ver o quanto que a gente pode, daqui para frente, preservar o máximo. Façamos a nossa parte, não interessa se o outro faz ou não. Até porque o outro não deveria ou não deve, ou não deveria e não deve estar regulando o nosso comportamento. Porque a gente não faz isso ou aquilo porque o outro faz ou deixa de fazer. A gente tem que fazer por um nível de consciência desperto. Por essa gratidão que deveria estar embutida no nosso coração. Então, que possamos, com urgência, mudar o nosso comportamento perante a sociedade. Então, o assunto dessa manhã, embasado em Mateus, capítulo 21 a 29, está relacionado, então, àquela passagem de Jesus em que ele começa assim: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Essa manhã, a gente vai fazer uma reflexão em cima desses versículos. Vamos fazer juntos, vocês podem interferir também. Essa passagem está inserida num trecho do Sermão da Montanha. Dos sermões de Jesus que é de suma importância para nós. Porque é um sermão que faz um convite a todos nós a verticalizarmos, a sairmos da horizontal da vida. Mas verticalizarmos o quê? Verticalizarmos as nossas emoções, os nossos comportamentos, para que nós possamos, de uma forma lúcida, servir a Deus e não a mamão. Porque aos que estão servindo a mamão, estão contribuindo para a destruição do nosso planeta, estão contribuindo para a destruição da família, estão contribuindo para a infelicidade do todo. Então é preciso essa reflexão lúcida para nós. Então o Sermão da Montanha é um convite a verticalizarmos, a subirmos essa montanha. E subir essa montanha vai requerer de cada um de nós um esforço pessoal. E cada um de nós é que sabe o que precisa se esforçar para fazer. Eu tenho um conteúdo evolutivo, então eu sei do meu conteúdo evolutivo aonde eu tenho que empregar mais
mas trabalho para vencer, para poder sair dos ciclos reencarnatórios de dor, para poder me moralizar, para poder me espiritualizar. E vocês sabem de vocês, eu não sei de vocês, eu sei de mim. Então é um esforço. E lá nesse Sermão da Montanha, que é esse convite, é um sermão que objetiva, portanto, a implantação do reino de Deus aqui na Terra. E o que é esse reinado de Deus aqui na Terra? É fazer com que prevaleça a lei de Deus e não a lei dos homens. Porque a lei dos homens é uma lei frágil, é uma lei imperfeita, que está em constantes mudanças. As nossas leis sempre permitem um viés, colocarmos alguns desvios, não é assim as nossas leis? A gente está sempre buscando brechas na nossa lei, principalmente as criaturas que ainda são movimentadas ou mobilizadas por um comportamento astuto. Mas as leis de Deus não permitem nenhum desvio. Não permitem. As leis de Deus são imutáveis, perfeitas, eternas. Contrário das leis dos homens, que são imperfeitas, temporais. Então, é também uma reflexão, onde é que a gente está fazendo o nosso investimento de vida? É naquilo que a traça e o ferrugem vai levar? A traça que corrói os tecidos e a ferrugem que corrói o metal que a gente acha que é tão firme, é tão duro e tão resistente. E é interessante, né? A gente está falando do metal, que a gente acha que é algo tão resistente. Vocês sabiam que o ferrugem não é algo externo que afeta o metal, mas sim uma reação química dele mesmo, através do tempo, que diz respeito à ociosidade, ao estar ali, à própria temporalidade das coisas. Então é a gente parar para refletir sobre os ensinamentos de Jesus. As suas passagens são atuais. É como se Jesus estivesse aqui agora, entre nós, falando para nós. É atual, é de todos os séculos e também deste nosso. A gente só tem que parar para refletir. Então vamos lá, eu vou reler a passagem para a gente lembrar e a gente fazer as reflexões juntas. Diz lá Mateus, do capítulo 7, versículo 21 a 29. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então vamos lá. Começa assim um versículo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. É uma frase que está
ali inserido no advérbio de negação. É uma afirmação de Jesus. Ele está negando categoricamente que nem todo aquele. Mas ele não está generalizando. Ele está dizendo que nem todo aquele. Então, não é de forma completa, não é de forma total. Parece que nem todos que vão dizer Senhor, Senhor. Então ele está dizendo que não basta eu dizer Senhor, Senhor. Ou seja, não basta eu ter uma religião. Já fizemos do passado da religião um protocolo de salvação. Mas não é a religião que vai me salvar. É o quanto desta religião eu vou praticar essa religião. É isso que eu preciso pensar. Eu estou aqui sentado num domingo para cumprir com as minhas funções religiosas ou para fortalecer o meu coração para viver o que está inserido dentro da religião. Ser cristão não é moleza dentro dessa sociedade. Perdoar o próximo, ser correto no meio dos incorretos, ser justo no meio dos injustos e dos astutos, não é moleza. Não é moleza isso. Então é um convite à reflexão. É também para a gente pensar que não adianta a gente fazer oração 24 horas por dia se o nosso coração não está ali naquela oração. E se essa oração ela não está me servindo para eu me conectar com o Pai. Porque a lei de adoração é para eu me conectar com o Pai, porque o Pai já está conectado comigo. Deus é onipresente. Se Deus é onipresente, Ele está entre todos. Deus está dentro de todos nós. Existe essa imanência, como a gente fala. E os orientais, eles já sabiam disso há muito tempo. Porque existe um cumprimento entre eles, que eles falam namastê, que significa que o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Isso vai de ressonância com aquilo que nós também acreditamos, porque se Deus é onipresente, Ele está dentro de nós e fora dele, e fora de nós. Então, se eu firo a uma criatura da natureza, seja essa criatura, independente de estar no reino hominal, eu firo ao próprio Deus que está presente em toda a natureza. E pensar que aí já reside a nossa dificuldade de relação. Aí já reside. Porque às vezes a gente é áspero com as pessoas. A gente é grosseiro no tratar com determinadas pessoas. E quando eu estou sendo grosseiro com uma pessoa, eu estou também proferindo a minha grosseria para Deus. Estou sendo grossa na presença de Deus. Estou sendo indelicada. Estou sendo ingrata a tudo que a vida me dá. E disse a vocês que nós tínhamos muitas coisas para agradecer, que foi a abertura, a página do Pastorino. Vocês querem ver uma coisa? Vou fazer uma pergunta a vocês. Nós estamos aqui reencarnados pela misericórdia de Deus ou porque merecemos estar encarnados? Pela misericórdia, porque somos todos infratores da lei divina. Eu também. Então isso já é um motivo suficiente para eu agradecer a Deus. Já é motivo suficiente. Então, não basta dizer Senhor, Senhor, é preciso que se viva esse Senhor, Senhor. É preciso fazer a vontade de Deus. Será que a minha vontade está em ressonância com a vontade do Pai? Porque se tiver, eu vou amar o próximo, seja ele quem for. Um mau caráter ou um bom caráter, eu vou amar e ponto.
E não é isso que eu vejo nas redes sociais. Desculpem a minha temática insistente. Estamos sendo de uma grosseria infinita. Lamento profundamente. No campo da política é um escândalo os brasileiros. E tem espíritas e não espíritas. E já vou me posicionando publicamente. Não sou da direita, da esquerda, nem do centro. Eu quero que seja feito no Brasil aquilo que o brasileiro precisa. Mas sei também que para ser feito o que o brasileiro precisa, preciso eu estar dentro de uma postura correta, porque atraímos aquilo que merecemos. Desejamos ardentemente uma política decente, apartada dos escândalos. Mas o quanto que nós estamos fazendo por onde merecer é a pergunta que não pode calar. Então é hora de pensarmos a nossa conduta. É hora de pensarmos. Não significa isso, também quero me posicionar, apesar de não precisar, porque o que vale é a minha consciência perante Deus e não o que o público pensa a meu respeito. Não equivale a isso dizer que sou uma pessoa omissa e que não seja uma pessoa política. Está lá em Conduta Espírita, quando André Luiz fala da política. Somos por si só seres políticos. Mas a minha política é pública e nunca será partidária. Não aguardem isso de mim. Quero homens que façam algo em verdade pela sua nação. Isso pode estar na direita, na esquerda, em cima, embaixo. Se a pessoa for correta, ela vai fazer o que tem que fazer. Se ela não for, em qualquer lugar ela vai arranjar brecha na lei. É assim. É assim que a gente tem visto a história da humanidade. É só olhar para trás que a gente vai ver isso. Queremos pessoas moralizadas, mas precisamos ser. Então a gente vê qual é o critério desse Senhor. O critério é viver a lei de Deus, por isso que nos foi ofertado na questão 625 do Livro dos Espíritos, um modelo e guia, o único ídolo que eu vou seguir, que é nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu sei que os pezinhos dele não são de barros e não vão quebrar. Os outros ídolos, todos eles têm pés de barros, e mais cedo ou mais tarde os pezinhos deles se quebram, porque nós somos assim ainda frágeis. A maioria de nós somos espíritos imperfeitos, tentando acertar aqui e ali, no ramo da política, no ramo da saúde, no ramo da comunicação, no ramo da educação. Somos pessoas tentando acertar. Mas o único que a gente sabe que veio aqui, não falhou, viveu princípio, meio e fim, dentro da lei de Deus, é Jesus. Então eu sigo ele. O resto não me interessa. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é um estado de consciência. Uma consciência nossa que pode estar abafada, adormecida pelo orgulho e egoísmo, porque orgulho e egoísmo, assim, é um abafamento da nossa consciência, que faz com que a gente só olhe para o nosso umbigo universal e viva. Isso é outra reflexão que a gente precisa fazer, que possamos ter agora um comportamento social embasado nos princípios da universalidade, da fraternidade universal. Ou seja, não posso mais pensar em fazer o que eu quero, mas em aquilo que é bom para todos nós, mesmo que isso não seja tão bom assim para mim. Porque esse é o tipo ideal de administração. Porque o tipo antigo é aquele que só pensa no umbigo universal, e é isso que a gente está vendo aí, ó, destruição da terra, política corrupta, saúde a desejar, educação a desejar, e vai por aí afora. É hora da gente olhar uns para os outros. Eu não posso pensar no que eu quero só, mas naquilo que é bom para todos nós. Isso é que deve interessar. Não mais viver individualmente. Ah, se está bom para mim, dane-se, que se está ruim para o Juarez. Não. Tem que estar bom para mim e para ele. Tem que estar bom para a gente. Para a gente, não é para meia dúzia de pessoas. Que é por isso que a gente vem errando. Por causa desse egoísmo e desse orgulho. O egoísmo e o orgulho encarcera a gente dentro de nós e é tipo assim, tá bom para mim, dane-se os outros. Não é mais hora de pensar assim.
Isso foi a forma de conduzir a nossa vida esse tempo todo. Agora é hora de repensar e fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, como é que está embasado a lei de Deus, conforme está lá o livro dos Espíritos? A sua justiça está embasada no amor e na caridade. É o último capítulo da terceira parte, que a justiça de Deus está embasada no amor e na caridade. Estou errada, Juarez? Quem quiser, abre lá o livro dos Espíritos, o último capítulo que vai tratar sobre as leis morais, que a lei de Deus está embasada. Por isso que a gente tem que pensar nos outros. Os outros têm que fazer parte do nosso contexto. Eu não vou jogar lixo no rio porque eu vou ser multada. Eu não vou jogar lixo no rio que vai entupir, vai desgraçar a vida de todo mundo. Eu não vou ser tão consumista, não por puritanismo, por querer ser corretinha. Eu não vou fazer isso, que isso acaba com o meu planeta. Isso vai dificultar a vida daqueles que virão. E a minha, porque eu sou reencarnacionista, eu volto para colher aquilo que eu deixei para trás. É um pensamento mais ecológico que a gente precisa ter. E essas leis de Deus que estão escritas aonde? Deveria estar. E está, né? Deveria estar escrita na nossa consciência. Mas Kardec, na pergunta 621A, perguntou assim para os espíritos: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de lhe revelar? Ué, está lá, era só ler, só consultar. Ele a esquecer e desprezá-la. A gente não liga muito, né? Fazer de conta que não é bem assim. E vamos desmatar para construir mais meia dúzia de condomínios. Dane-se a natureza, os animais que se virem, que vão procurar água e comida em algum lugar. E quando eles começarem a invadir a nossa casa, vamos botar veneno, vamos botar praga para afastar eles, porque eles são uma praga. Entendam, nós precisamos da natureza muito mais do que a natureza da gente. Eles vivem muito bem sem a gente, obrigada. Agora eu quero ver a gente ficar sem a natureza. Quero ver. Os animais, nós sabemos, são os nossos irmãos. A natureza são os nossos irmãos. E a gente faz com eles o que quer, em nome dos nossos interesses pessoais. Então, quis Deus que lhe fosse lembrada. E Deus tem lembrado isso todos os dias para a gente. Tem lembrado, porque a própria natureza é a lembrança da presença divina. E quando a gente esquece muito, que a gente tampa os ouvidos, que não está afim de ouvir aquilo que não interessa, aí vem a irmã dor visitar a gente. Porque alguma coisa tem que sensibilizar esses corações, não é possível? E Deus, que sabe que a gente não pode fazer o que quer, porque a gente não tem juízo nenhum, Ele bota um freio na nossa vida, a dor, que não é maldição nenhuma. É fruto da plantação das nossas inconsequências, do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Aí ela vem visitar. Como diz Emmanuel, a dor há de vir realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si só. Elucidações de Emmanuel. Então, quando a gente não aceita o convite suave e harmonioso do amor, não tem problema. A irmã dor vem e visita a gente. E aí, o versículo 22 diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Muitos lhe dirão naquele dia. Que dia? Que dia será esse? E eu já vou dar duas notícias ruins, bem ruins para vocês. Aquele dia pode representar o dia da nossa morte, que ali o tribunal da nossa consciência leva todo mundo, o juiz, os advogados, leva todos. Porque é a nossa consciência, não é Deus que julga a gente, não, é a nossa consciência. Porque está escrita as leis de Deus lá dentro dela. Quando a gente infringe, a gente já resolve tudo por dentro mesmo. E o que eu levo daqui para a dimensão espiritual é a pergunta que não quer calar. Eu levo uma consciência toda manchada, delituosa, uma consciência tranquila de que eu fiz tudo que eu podia fazer, no entendimento de que tudo que eu faço não é o melhor que existe, mas foi o melhor que eu podia fazer. Só isso. Ou também, que dia que pode ser esse? Esse dia que
paulatinamente está sendo formatado. A transição planetária está sendo formatado. Né? E aí, se eu não puder ficar, eu vou dizer, aí vai ter choros, prantos e ranger de dentes, não é assim? Para que se eu tenho condições de mudar tudo agora? Agora. E aí eu deveria me perguntar diante disso. Qual é a minha tarefa aqui na Terra? Ah, mas eu precisava fazer uma regressão de memórias. Não preciso, não. É só eu me auscultar. O que eu tenho dificuldade para fazer? E é aquilo que eu vim fazer aqui. Porque eu vim me superar. Eu não vim superar ninguém. Eu não vim mudar a vida de ninguém. Eu vim mudar a minha vida, que é a única que eu tenho poder de fazer mudanças. Eu não posso mudar a vida de vocês. Eu posso apenas compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências e reflexões, mas eu não posso mudar a vida de ninguém, só a minha, como ninguém também pode mudar a minha vida. Isso é trabalho meu, porque a lei de Deus diz que nós evoluímos pelos nossos méritos, e os nossos méritos são adquiridos através do nosso trabalho. Lei de Deus também é lei de trabalho. Então, lei de trabalho e de progresso. Lei de construção e de destruição, de preservação e de destruição. Esse movimento ativo que eu tenho que fazer dentro de mim para dar minha contribuição aqui na Terra. Kardec perguntou na 132, qual o objetivo de estar reencarnado? Passar por provas e expiações e concorrer para a obra universal. Provas e expiações todos nós passamos, cada um com a sua. Agora, concorrer para a obra universal, eu estou contribuindo de que forma? Positiva ou negativa? Essa é a pergunta que não quer calar. Porque todos nós contribuímos, mas qual é a nossa contribuição? Então, muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos? Não usamos a mediunidade? Usou a mediunidade. Na maioria das vezes aqui na Terra. Fui todo dia na casa espírita. Só fui. Todo dia na igreja. Só fui, né? Fui. Fui, mas não estive. Não estive. Fui, mas não estive lá. Né? Trabalhei com a minha mediunidade. Mediunidade, em geral, aqui na Terra, é prova e expiação, os médios. Então, foi um dom que foi dado a cada um de nós para a gente alavancar o nosso progresso. Mas o que eu fiz dele? Eu aproveitei ele para alavancar o meu progresso ou foi só exibicionismo? Então, Deus sabe o que está dentro de nós. Em teu nome expulsamos os demônios, ótimo. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas, ótimo. Mas quais maravilhas que você aproveitou para você, para mudança? Porque existe uma diferença entre justiça e justificativas. Aí a gente desencarna, começa a lista de justificativa. Mas Senhor, que mais, Senhor, o quê? Muito será cobrado a quem muito foi dado. Olha a desgraça, vocês estão aqui essa manhã escutando isso, agora vocês já sabem. E quem está em casa também. Agora, como é que a gente vai dizer, mas eu não sabia? Sabia sim, nem eu não posso dizer. Né? Então, existe uma diferença entre justiça e justificativa. Quem se justifica não se modifica. Não assume essa postura, não. Faz logo o que tem que fazer, ponto final. Seja prático. Quando a gente vê que está começando a justificar muito, para e faz logo o que tem que fazer. Para. Ah, mas eu sou assim, porque eu nasci assim. Nasceu, mas não precisa ser mais. Se nasceu, muda. A gente não pode mais perder tempo. Porque não temos mais tempo para perder. Já pararam para pensar nisso? Então, diz lá, continua, lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Não é que Deus não nos conheceu. O que é isso? Deus nos conhece sempre, foi Ele que nos fez. A passagem diz, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele não vai dar a chancela dele, o aval a ele, para as nossas aparências, para as nossas obras que são aparentes. É nesse sentido que ele não nos conhece, porque ele não vai dar chancela àquilo que só foi feito aparentemente, mas interiormente não foi feito nada. Fui todos os dias na minha casa religiosa, mas não vivi nem um dia a religião. Né? Não, pode falar. Tem uma passagem.
Arrancada. Faz conjugação com essa passagem aí. Amarrado em feixes e... Posta a fogo. Vai sofrer a purificação, que é a expiação. Aquilo que Deus não plantou, ou seja, aquilo que não foi ele, os que plantaram vão ser amarrados em feixes e vão sofrer a expiação. Que é claro, se eu plantei cardos, eu só vou colher espinhos. Não é que Deus é vingativo. Deus é justo. Ele não pode abrir brechas. Se eu plantei espinhos e o Juarez plantou flores e frutos, não é justo que eu tenha tanto quanto ele, eu não fiz nada por isso. Deus é justo. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então Deus não está se vingando de ninguém, Ele só está dando a cada um segundo suas obras. Só isso. Ponto final. Deus é eterno amor. E aí, então, essa passagem daqui para frente, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, semelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí tem a casa que foi edificada sobre a rocha e a areia. E a parábola vai inserir, né, muitos chamam esse trecho de parábola dos dois fundamentos. Por que são dois fundamentos? Porque tem aquele homem prudente, o homem imprudente, tem aquele que edificou a casa na rocha, que é o prudente, tem aquele que edificou a casa onde? Na areia. E é interessante a gente ver aquele que edificou a casa na rocha, isso é bem simbólico, né? Onde foi escrito os 10 mandamentos? Na pedra, na rocha. Aquele que edificou a sua vida em cima da lei de Deus, porque viver a lei de Deus na sociedade não é moleza? Esse não tem problema. Não tem problema nenhum. Vai dar tudo certo. É o homem prudente. E esse homem que edificou a casa na rocha, ele fala, todo aquele que escuta as minhas palavras e a pratica. Escutar e praticar são verbos, requer ação. Se a gente não for surdo, a gente escuta, né? Porque escutar é mais do que ouvir. É dar atenção. É colocar a emoção dentro daquilo ali. É viver. Isso é ação. É entronizar, introjetar. Eu vou viver. É dar atenção. Se eu estou dando atenção, eu estou refletindo. Então, eu estou vivendo. Então, escutar e praticar são ações. Requer trabalho, requer esforço. Porque todo dia a gente não tem que fazer a nossa reflexão no final do dia, como Santo Agostinho ensinou? Na 919A. O que ele fazia todos os dias no final do dia? Um levantamento do seu dia. O que eu fiz hoje? Por que eu fiz? Deixei de fazer? Se eu fosse chamada à presença de Deus, o que ele pensaria a meu respeito? Nem é bom pensar. Tem dia que nem é bom pensar. O que pensariam os meus inimigos a meu respeito? Nossa, tem que ter uma coragem para perguntar isso. Porque o inimigo, ele não está nem aí. Ele vai falar a verdade nua e crua para você. Ó a coragem. Será que a gente tem coragem de ouvir essa crítica toda e aceitar de bom coração sem ficar ressentido e magoado? Ou será que a gente magoa? Então, requer ação, requer mudança. E ele diz que mesmo aquele que edificou essa casa na rocha, que é o homem prudente, aí vai descer a chuva, vai correr os rios e assoprar os ventos, não é? Tanto quanto o outro que edificou a sua casa na areia. E o que representa esse desceu a chuva, correr os rios e assoprar os ventos? A gente tem que parar para pensar justamente nesse simbolismo. O que significa isso? Deixa eu só ver aqui que eu já pulei um monte de coisa. O que significa isso? Desceu a chuva, veio as expiações. Temos expiações para passar? Não se iludem, já vou responder, todos nós, eu também. Veio as expiações, a palavra expiar significa trazer o puro para fora. Ai, meu Deus, mas que esse puro está lá dentro, tá? É as leis divinas que estão escritas onde? Na consciência. Trazer o puro para fora. Em essência, somos filhos da luz, filhos do amor.
Temos essa essência dentro de nós. Mas temos que trazer isso para fora. Para trazer essa pureza para fora, eu preciso tirar a impureza que é a minha casca, são as minhas máscaras e armaduras, que representam o meu orgulho e o meu egoísmo. Dureza, hein? Ele precisa ser quebrado, então. E correm os rios, vêm as provações, porque são nas provações que a gente vai ver, que são os testes, se eu estou vivendo as leis de Deus. Então não tem aqui nessa dimensão, é uma dimensão que sempre a dor vai estar presente ainda na nossa vida. Porque é o que faz parte ainda da nossa existência, porque somos espíritos imperfeitos. Precisamos da dor para botar a gente no trilho do trem ainda. E assopra os ventos. Vento significa renovação. De repetição, reencarnação, voltar de novo. Repetição. Novação, repetição de uma nova ação. Todo dia. Porque mudar é isso. Quando a gente muda, a gente fica meio assim, inseguro, né? Porque a gente não tem muita prática dentro daquela nova atitude. Então a gente precisa recomeçar toda hora. Por quê? Porque a gente ainda não vive aquilo ali, a gente tem dificuldade. O velho é conhecido, a gente sabe viver até fechando os olhos, andando no escuro. Mas e o novo? O novo a gente tem uma dúvida danada, da incerteza, a gente não tem segurança quando vê já fez errado, aí tem que voltar. É ter essa coragem de refazer os caminhos a todo minuto, mas não esquecer de usar uma bússola segura para fazer esse novo caminho. Quer usar modelo e guia, aquele que é Jesus, que vai ser o nosso modelo e guia, que está embasado nas leis de Deus, que é a maior bússola que a gente tem, é as leis de Deus que estão na consciência. E a gente sabe quando está fazendo errado, né? Que quando faz, a gente fala, a gente vê lá dentro, não faz isso, não fala isso de novo, é ou não é? A gente que faz assim, né? Não quero ouvir e fala. A gente já está num nível de consciência que a gente sabe. Então requer muita renovação, novas atitudes e fixar essas atitudes na nossa vida. Então essa parábola, né, que está inserida nessa passagem de Jesus, dos dois fundamentos, vai falar daquele homem que é prudente, que vive pensando em todos, que age pensando em todos, num conjunto, até porque nós somos irmãos. E há aquele que age de forma astuta, que é o que a gente vê aí na sociedade. Que age ainda da forma da força, que é o homem imprudente, que quer resolver tudo pelo jeitinho, né? Pelo atalho. Cuidado com os atalhos. Porque um dia a gente vai ter que vir fechando os atalhos e voltar para a rota das leis de Deus de novo. Para com atalho, gente. Para com atalho. No nosso atual estágio evolutivo, a vida é de trabalho. E Kardec, lá no Livro dos Espíritos, deu uma definição vanguardista para a época, que foi perguntado assim, qual definição de trabalho? O que representa o trabalho? Trabalho é toda ocupação útil. Reforma íntima é ocupação útil? É ou não? É, então é trabalho. Caridade é ocupação útil? É. E é também um instrumento de transformação da humanidade. Está lá no capítulo 15, se não me falha a memória, né? 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. A caridade é um instrumento universal de todo e qualquer pensamento filosófico religioso. Foi caridoso, está resolvido. Foi amoroso, porque a caridade é o amor em ação. Foi amoroso, está resolvido o seu problema. Então, mesmo que venha todas as intempéries da natureza, o que não vai faltar daqui para frente é intempéries da natureza. Né? No sentido material e no sentido interior, emocional e espiritual. A gente tem que estar calcado, pautado nos fundamentos da lei de Deus. Porque esse é um fundamento que não vai deixar a gente ruir. Chova ou faça sol, seja firme. Né? Na fé em Deus. Na crença de um momento maior.
E aí todos ficaram abismados, estarrecidos de ver que Jesus ensinava com autoridade, não como os escribas. Os escribas tinham poder, mas não tinham autoridade, porque autoridade e poder são coisas diferentes. Poder nos foi conferido, às vezes o poder de um cargo, de uma função. Mas a autoridade é fruto da conquista nossa de espírito moral, de espírito imortal. Autoridade é desenvolvimento moral e espiritual. E Jesus o tinha em alto nível, porque era um espírito crístico, como está lá na Revista Espírita. Era um desdobramento dos espíritos puros, os espíritos crísticos, que são chamados para administrar o universo porque estão em comunhão perfeita com o Pai. Está na Revista Espírita, agora me faltou a referência, mas quem quiser depois eu posso mandar. Então Jesus tinha autoridade, ele não falava teorizando, ele falava por vivência. Então a palavra dele tinha um poder danado. Jesus não tinha poder nenhum temporal. Ele dizia que não tinha nem onde deitar a cabeça, possuía nada. E os escribas que tinham todo o poder, porque aquele povo tinha um governo teocrático, eles representavam o máximo dentro de uma sociedade, eles eram autoridades jurídicas e religiosas ao mesmo tempo, que é mais do que isso. No entanto, não tinha poder nenhum. E onde que nós estamos colocando o nosso poder? Na temporalidade ou na atemporalidade? Então, qual o critério para sermos verdadeiros discípulos do Mestre, para vivermos a mensagem de Deus aqui na Terra? Para finalizar, falta 5 minutos, vou deixar uma história. Adoro história, vocês sabem. Diz que um homem vivia numa região e todo dia de manhã ele morava em frente a um vizinho que tinha um terreno imenso. E o vizinho, todos os dias, ele plantava árvores no quintal da sua casa. Todo dia ele ia lá e plantava alguma árvore. E o homem, o vizinho, ficava olhando ele plantar aquelas árvores e notou, em determinado momento, que ele plantava as árvores todo dia no quintal da casa dele, que era imenso, mas ele nunca regava as árvores. Nunca. Nunca. Em dia nenhum ele regou as árvores. E aí esse vizinho ficou preocupado, atravessou a rua e foi conversar com o vizinho de frente. Eu reparei que o senhor gosta de plantar árvores, né, no quintal da sua casa, todos os dias, mas eu reparei que o senhor não molha as árvores dia nenhum. Aí ele falou assim, pois é, eu nunca rego as árvores, porque se elas encontrarem água fácil, elas não criarão raízes. Não encontrando água na superfície, elas terão que buscar com as suas raízes, na profundidade da terra, água para se alimentar e se desenvolver. Esse vizinho, então, foi chamado a trabalhar em outra cidade, ficou anos e anos longe, e quando ele voltou, ele decidiu visitar a casa daquele vizinho dele que havia plantado as árvores. Quando ele chegou lá, ele viu um verdadeiro bosque de árvores. E aí, interessante que naquele mesmo dia teve um temporal imenso naquela localidade, e ele reparou que todas as árvores ao redor se inclinavam, foram arrancadas, foram vencidas, e as árvores no quintal daquele vizinho permaneceram firmes às intempéries da vida. Então, que nós possamos criar muitas raízes boas, que nós possamos nos alimentar daquilo que está no âmago do nosso ser, que é das leis de Deus que estão escritas na nossa consciência, e que só há um jeito de ler e se aprofundar nessas leis. É através do autoconhecimento e da reforma íntima, desse trabalho constante e eterno na nossa vida. Então, muito obrigada, que vocês todos tenham uma manhã de paz, de muita luz, de muitas reflexões no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada.